Então, boa noite. Nesse retorno, né, de semestre interrompido, né, nós iremos continuar a abordar o tema, né, o tópico de ementa de problemas de rede. Tá? Então, na nossa disciplina de pesquisa operacional, nós primeiros aprendemos lá e discutimos alguns tópicos, né, algumas questões sobre questões de modelagem, falamos sobre programação linear, tá, de forma, né, bastante grande parte do curso, né, vimos a solução de problemas de programação linear através da solução gráfica, da solução analítica utilizando simplex e, como eu comentei, né, da solução utilizando a planilha Excel. Tá? E, evidentemente, né, nós também, né, fizemos uma abordagem, né, nas aulas, logo no final não do ano letivo, né, mas do ano não letivo, né, sobre análise de sensibilidade. Então, essa segunda parte de problemas de rede digamos o seguinte, é de grande aplicação, né, na área da logística, né? Quem é que poderia, de certa forma, me dizer onde é que haveria a aplicação, né, de um problema de rede na logística? Estou dizendo aí, ó, problemas de caminho mínimo. É bem, né, você tendo uma rede, um mapa, né, onde a gente pode colocar a representação de um terreno através de uma rede. O que é uma rede? Uma rede é um conjunto de nós e de arcos, né? E aí nós queremos, né, determinar qual o menor caminho que existe entre um ponto, que é a origem, até um destino. Se a gente for verificar bem isso, né, a gente parece que é bastante simples, né? E é bastante simples, né? Quando nós utilizamos, por exemplo, o Google Maps, não tem ali, por exemplo, para sair de um caminho para o outro, ele não calcula, né, um caminho que deveria ser mínimo. Aí a questão que se coloca é o seguinte: pá, mas professor, será que o Google Maps ele utiliza o que a gente vai aplicar aqui em sala de aula? Não, na realidade não tem nem condições de utilizar, porque não é a nossa abordagem aqui vai ser a abordagem da programação linear, tá? Ele não tem condições de utilizar, ele pode utilizar algoritmos mais ou menos parecidos, né? Em virtude, né, de que caso houvesse uma implementação desse tipo, a solução numérica dele demandaria um recurso computacional muito grande. Então, o que nós vamos ver aqui, né, é um problema, tá certo? Bastante simples, né? Então, vamos lá. Então, né, problemas de menor caminho, tá? O caminho mínimo. Se considerarmos uma rede na qual o arco signifique a distância entre dois pontos, né, os nós, e desejarmos achar a rota que une esses dois pontos com distância mínima, teremos um problema do tipo do menor caminho ou do caminho mínimo. Tá? Esse tipo de problema pode ser generalizado e aplicado à distribuição de produtos, entre outros, né? Então, temos aqui, né? Deixa eu só... Temos aqui, né? Vamos colocar ali uma rede, né? Um exemplo. Considere a rede abaixo que apresenta a ligação rodoviária entre duas cidades, a cidade A e a cidade B. E aí diversos pontos de paradas, né, entre essas duas cidades. Tem um ponto 1,
o ponto 2, ponto 3 e o ponto 4, e as distâncias entre cada um desses pontos, cada um desses nós, estão representadas em cada um dos arcos. Qual seria a menor, né, saindo de A, qual caminho que nós devemos percorrer para chegar no ponto B com a menor distância? Então, né, como é que a gente resolve, como isso é solucionado, qual a proposta que é utilizada para solucionar pela programação linear problemas de rede. Então, este problema pode ser visto como um problema de rede e de distribuição. Com um ponto de oferta de um caminhão, por exemplo, a oferta a gente coloca o sinal negativo em A igual a menos 1, e um ponto de demanda de um caminhão, né, que vai sair lá em B, igual a mais 1. E os demais pontos de malha sem demanda e sem oferta. E aí a nossa rede passa a ser representada desta forma, como está ali, ó. A, né, entrando, ou seja, menos 1, e B saindo, enfim, mais 1. Pois bem, então aí nós temos, né, a formulação do nosso problema no Excel. Então, a nossa rede que está representada aqui, nós iremos representar essa rede de forma matricial. Então, no nosso caso aqui, eu vou chamar, né? Eu vou colocar em cada linha, né, a ligação entre os nós, ou seja, cada um, né, cada uma dos caminhos, né? Então, por exemplo, entre A e 1, né, nós temos aqui, né, uma distância de 40 quilômetros, entre A e 2, nós temos uma distância de 30 quilômetros, entre 1 e 3, 30 quilômetros, e assim sucessivamente. Então, essa matriz aqui, ela, tá certo, representa, né, esta rede que está colocada aqui embaixo. Nós também iremos colocar aqui uma coluna na qual é expressa, tá certo, as unidades, que vai indicar em qual caminho seguiu. O caminho, né, esse que eu vou explicar mais adiante aqui, né, o caminho mínimo com fluxo líquido e o caminho mínimo oferta-demanda. Como aqui está entrando 1 e aqui está saindo 1, entrando, lembrando aqui, no A vai ser menos 1 e no B vai ser 1. Tá? Então, aqui é sempre, né, na saída, no ponto de partida colocamos menos 1 e no ponto de chegada colocamos 1. Nós poderíamos escolher qualquer outro nó desse aqui como ponto de chegada, tá? Não precisa ser necessariamente o A ou o B. Tá? Então, dando continuidade, tá? Tá aí, ó, como eu expliquei, né? Oferta menos 1. E aqui, né, na quilometragem total, vai ser os pontos que serão passados, que vai ser ou 0 e 1, multiplicado pela distância, ou seja, somar o produto da quilometragem com, né, a variável, né, caminho, min, unidades. No caso aqui, né, o que nós utilizamos de implementação na célula laranja é o que nós fizemos nos problemas passados, que é o balanço, né? O balanço, né, que é feito no nó, tá? Que é representada, né, por essa fórmula aqui, né? Soma C, tá? O que chega menos o que sai, tá? Bom, feita essa implementação, né, nós iremos definir a função objetivo, lembrando aqui vai ser a nossa célula verde. Nós iremos alterar aqui as células variáveis, que são as nossas células amarelas, e aí sujeito às restrições. No nosso caso aqui, né, nós teremos aqui o caminho mínimo,
igual, né, o caminho mínimo oferta-demanda. Então, as células laranjas iguais às células verdes. Lembrando que é um problema de minimizar. E aí vamos resolver, né, colocando aqui o sinal de igualdade, né, vamos escolher o simplex e vamos resolver o nosso problema. Aí, quando aplicamos o solver, né, que resposta que para este problema vai dar, né? Ele vai simplesmente mostrar ali valores 1 e 0. Então, marcando aqui os valores 1, será justamente o trajeto que nós iremos seguir. Então, de A, ele vai para 1, de 1, ele vai para 4, né? E de 4, ele vai finalmente para B, né? Tendo, né, uma distância de 80 quilômetros, tá certo? Qualquer outra distância, né, outra tentativa teria uma quilometragem maior, tá? Pois bem, então o segundo tipo de nosso problema, então essa é a menor distância que pode correr entre dois pontos. Aí temos um outro tipo de problema de rede, né, que é o problema do fluxo máximo, né? Então, nesse tipo de problema, temos uma rede de nós e arcos e desejamos que o maior fluxo de uma grandeza possa fluir de um determinado nó para o outro. Neste tipo de problema, mais de um caminho pode ser utilizado simultaneamente. Então, né, a gente quer saber, né, aplicações, né, redistribuição de água, luz, gás, tráfego na internet, né, seria algumas aplicações práticas, né, do problema de fluxo máximo. Tá? Então, vou pegar aqui, né? Como resolver o problema? Então, no caso nosso, né, vamos adicionar um arco artificial ligando o ponto A ao ponto B, maximizar o fluxo no arco artificial criado, um número grande, um fluxo grande, utilizar a regra de balanceamento de redes, e as grandezas associadas aos arcos são o fluxo máximo em cada trecho, portanto, restrições no modelo. O valor de oferta barra demanda em cada nó é igual ao valor 0. Então, vamos pegar aqui, né, no caso, eu estou utilizando, gente, estou utilizando o mesmo desenho, tá? Só que em vez de distância agora, eu estou dizendo aí que em cada duto, em cada, né, arco desse aqui, ele tem aqui a capacidade de 40, esse de 30, esse de 20 e assim sucessivamente. Então, vamos verificar, tá, qual o fluxo máximo que nós podemos, né, transportar, né, neste. Então, vamos lá. Então, no nosso caso aqui, a gente coloca 999, né? E iremos, né, aqui, inclusão de uma linha com capacidade muito grande variável associada, tá? Nós iremos colocar aqui a última célula das variáveis igual à célula azul, que é a célula aqui do curto-circuito, e iremos também aqui, né, fazer o curto-circuito, aqui o balanço de nós. No nosso caso aqui, a oferta e demanda aqui, né, não tem aquele menos 1 e mais 1 aqui, é tudo 0. Tá? Então, no nosso caso, tá, nós iremos, né, modelar o solver, em vez de minimizar, vai ser maximizar o fluxo máximo aqui. Então, no nosso caso aqui, né, teríamos aqui a célula verde, o valor de maximização, o fluxo máximo será justamente ali o flow unidades, né, ou seja, a célula amarela e a célula azul, e as restrições, nós iremos comparar a célula laranja,
com sinal de igualdade com a célula vermelha, e a nossa célula cinza tem que ser maior ou igual, tá? O fluxo, né? Que estará aí justamente na célula amarela ou, né, célula cinza. Muito bem. Então, no nosso caso aqui, né, nós temos, né, escolhido aqui o método simplex e finalmente vamos resolver. E no nosso caso aqui, nós temos que o fluxo máximo que pode passar nas nossas instalações aqui é 60 metros cúbicos. Cara, é evidente, né? Tá na cara aqui, ó, que esse daqui aqui só pode passar no máximo 20, aqui por 40 é 60, né? Mas esse é um problema simples, né? Existem, né, outros tipos de problemas mais complexos que, em vez de quando, não são tão evidentes assim. Muito bem, gente. Então, a aula de hoje basicamente isso daí, tá? Nós aqui tratamos, né, desses dois problemas de rede, e na aula que vem iremos falar de programação inteira. Então, vou falar da programação inteira na aula que vem e vou solucionar a avaliação, né, a última avaliação que a gente tem, né, com vocês na outra aula, tá certo? Então, por enquanto é isso e muito obrigado.